Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um TBT da televisão aqui no canal do Observatório da Televisão no YouTube. Convido-o, como faço todas as semanas, a você que não se inscreveu ainda, que se inscreva aqui no nosso canal, logo aqui à direita, para receber as notificações e saber quando nós trazemos a você novidades sobre a sua novela preferida, TBTs como esse, resumos da semana, críticas, entrevistas e tudo mais. Na próxima segunda-feira, dia 15 de julho, a Band vai dedicar o seu horário, vai passar a dedicar o seu horário de teledramaturgia na faixa de 8 da noite, para uma novela portuguesa chamada Ouro Verde, né? Ao invés da tendência dos últimos anos, que tem sido da exibição de novelas turcas, né? Minha Vida, que é a que vai dar o lugar para Ouro Verde, termina nesta semana, então, né? E não há previsão nem de que novelas turcas sejam exibidas em outras emissoras num futuro próximo, né? Não há nada certo a respeito disso, e nem que na própria Band, em outros horários ou como substituta de Ouro Verde, enfim. Por enquanto, o destino das novelas turcas no Brasil para os seus fãs, que não são poucos, embora muita gente pense que são, né? O destino ainda permanece incerto e ignorado, né? Ouro Verde foi a grande vencedora do Emmy em 2018 de melhor novela. Foi exibida e produzida em 2017 em Portugal por uma emissora chamada TVI, que é a líder de audiência já muito fixa, vamos dizer assim, né? Já se consagrou como líder de audiência no país há mais de 10 anos. Recentemente sofreu alguns abalos na sua disputa, especialmente com a RTP, mas permanece com uma posição de destaque no cenário televisivo, não só português, como europeu, né? Ouro Verde tem alguns atores brasileiros no seu elenco, que estão sendo muito valorizados, utilizados na promoção dessa exibição da novela pela Band, né? Zezé Mota, Gracindo Júnior, que faz uma participação especial no começo, Silvia Pfeiffer, né? Também Úrsula Corona, Adriano Tolosa e um ator que não é brasileiro, é português, mas que não é mais nosso desconhecido, né? Que é o Pedro Carvalho, que está no ar como Abel em A Dona do Pedaço, já participou de O Outro Lado do Paraíso anteriormente, né? É uma novela que promete, está chamando a atenção, embora seja rejeitada pelos fãs das novelas turcas, que não estão interessados nela. É realmente uma atitude de rechaçar a emissora diante de deixá-los órfãos da sua teledramaturgia, né? Turca, mas tem potencial de atrair um público que, ao contrário desses telespectadores que estão desagradados, não as via a essas novelas turcas, né? E agora pode, com Ouro Verde e com outras novelas portuguesas que venham na sequência, sintonizar a emissora. Os protagonistas da história são o Diogo Morgado, que os telespectadores que assistiram a novela Revelação no SBT devem se lembrar dele, né? Ele era o par português da protagonista, da mocinha, que era a Taina Miller, né? E pela Joana de Verona e Ana Sofia Martins. Além do grande antagonista, que é um ator veterano da televisão portuguesa, Luís Esparteiro. Pois bem, 15 anos atrás, em 2004, a mesma Band exibiu novelas produzidas pela mesma produtora de Ouro Verde, que é a Plural Entertainment, né? Que na época atendia pelo nome de NBP, e numa parceria feita 15 anos atrás entre Band e NBP, foram exibidas duas novelas portuguesas e uma série aos domingos à noite, no comecinho da noite, chamada Olá Pai. Essa série tinha 30 episódios, né? E tratava de um jovem publicitário, solteiro, que não tinha o objetivo de casar nem constituir família tão cedo, que de repente um dia encontra na porta da sua casa um bebê de 6 meses com um bilhete que tem exatamente o título da série, Olá Pai, né? Aí ele vai comprovar se aquela criança realmente é filha dele, quem será que poderia ser a mãe do bebê, etc, né? Qualquer semelhança com aquele filme Três Solteirões e um Bebê não deve ser à toa. E as duas novelas foram Olhos d'Água, chamada na sua terra natal, vamos dizer assim, de Olhos de Água, né? E Morangos com Açúcar. Só que de início, apenas Olhos d'Água estreou em janeiro de 2004, na faixa de 4 da tarde. Essa novela foi protagonizada, né? Só para deixar bem claro, por uma atriz que em Portugal é muito reconhecida, muito famosa, querida, um ídolo da televisão portuguesa, Sofia Alves.
Nessa novela, ela interpretava duas irmãs gêmeas, a Luísa e a Leonor. As duas perderam os pais, né, ainda crianças, e foram criadas sem que uma soubesse da outra, em condições sociais muito diferentes, né? A novela começa fora de Portugal, em Moçambique, e depois a história se desenrola em Portugal, quando a Luísa acaba sendo adotada por uma família abastada, uma família rica, ao passo que a Leonor tem uma vida mais humilde. No início da trama existe um conflito de que ela é meio que obrigada a se casar com um rapaz que ela não ama, não tem nenhum sentimento verdadeiro por ele, etc., né? E a Leonor e a Luísa tomam conhecimento uma da outra quando se encontram por acaso um dia num elevador. Elas embarcam num elevador e de repente, claro, tem aquele choque, né, de que uma praticamente se vê no espelho, né, já que elas são gêmeas, são idênticas, e a partir daí os conflitos das vidas das duas irmãs se entrelaçam porque elas querem manter esse contato, né? Elas acham muito interessante, vamos dizer assim, recuperar o tempo perdido, né? Os autores da novela Olhos d'Água são Tosé Martinho, que é uma figura veterana também da teledramaturgia, né, das artes dramáticas em Portugal, junto com Cristina Aguiar e Sara Trigoso. Essa novela por lá foi exibida em 2001. E aqui foi dublada, como Ouro Verde também será, porque embora o idioma seja o mesmo, né? Nós aqui também falamos português, mas o português de Portugal tem diferenças, né, em expressões que eles usam lá, como nós temos as nossas aqui no Brasil, e significados de termos que para nós são alguns e para eles são outros, né? Então, a novela foi dublada em português, dublado em português, e isso causou na época um certo estranhamento que levou a uma rejeição dos telespectadores. Então a novela, na faixa de 4 horas da tarde, ela atingia quando muito coisa de 1 ponto de audiência, né? E acabou sendo transferida, depois de 2 meses no ar, para o horário da manhã, um horário que, assim, hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, o Bom Dia Brasil. A novela foi transferida das 4 da tarde para as 8 da manhã, ou 8h30. E estava ali entre jornalismo, programas infantis na concorrência, depois tinha Dia a Dia, já programas que supostamente atendem ao mesmo público, a novela e os femininos de variedades, mas nem sempre é o caso, né? E Olhos d'Água acabou então passando em brancas nuvens, infelizmente. Para o seu horário da faixa das 4 da tarde, foi então programada Morangos com Açúcar, que é uma produção diferente, né, de temática juvenil, é a Malhação de Portugal, né? Não faltam referências a Morangos com Açúcar como a Malhação de Portugal, por conta de uma série de semelhanças estruturais que existem justamente entre os dois projetos, né? Em Portugal, Malhação é conhecida pelo nome de New Wave, e influenciou diretamente a concepção e a realização de Morangos com Açúcar. A temporada de Morangos com Açúcar, que foi exibida aqui no Brasil em 2004, é a que em Portugal cumpriu a temporada de 2003 para 2004. Então era muito recente, né? Uma grande novidade que chamou a atenção pelo sucesso, né? Morangos com Açúcar é um dos itens que levaram a TVI a esse estado de liderança de audiência, que já tem mais de 10 anos. Ela teve 9 temporadas, durou até 2012. Né? E nessa primeira temporada era protagonizada pelos atores Benedita Pereira e João Catarré. Eles formavam o casal, que era a Joana e o Pipo, e o vilão, vamos dizer assim, para se aproximar aqui do nosso conceito da malhação, né? O vilão era o ex-noivo da Joana, porque ela descobre, no seu aniversário de 18 anos de idade, que esse noivo a está traindo. Se eu não me engano, o nome do noivo era Ricardo. Então ele é o armador de todos os conflitos para separar aquele casal, porque ele quer recuperar o amor, né? Recuperar o relacionamento que tinha com a Joana. No elenco de Morangos com Açúcar havia uma atriz que depois também participou de algumas produções aqui da TV Globo e do SBT, a Joana Solnado. Joana Solnado é neta de uma das grandes figuras das artes portuguesas, um comediante chamado Raul Solnado, e de uma atriz brasileira, a Joselita Alvarenga, que fez novelas no SBT, fez novelas na própria Band, uma delas foi Cara a Cara, a outra foi Campeão, participou também da minissérie Avenida Paulista na TV Globo em 1982, que foi uma das primeiras nesse formato, né? E
A Joana fez parte do elenco de Morangos com Açúcar, junto com, né, um elenco jovem que se tornou ídolo em Portugal, graças ao projeto, né? Essa primeira temporada cumpriu toda ela essa faixa de 4 da tarde. E por quê? Não apenas por conta do fracasso de Olhos d'Água, que fez com que a Band quisesse aproveitar esse horário com outra novela portuguesa, mas também porque se quis fugir de um confronto com outros concorrentes que tinham uma situação muito boa na faixa da noite, especialmente a Record TV, que estava lançando uma novela chamada Metamorfoses, pela mesma época, né? Já se falava há vários meses naquela novela. Ela saiu do papel em abril, estreou, né? E não se queria, vamos dizer, desperdiçar essa munição, esse chamariz para um público juvenil que era o Morangos com Açúcar, nem competindo com Metamorfoses, uma novela muito divulgada pela imprensa, e nem competindo com a própria Malhação, mais para o final da tarde. Então colocou-se às 4 e ela alcançou uma audiência que, ao mesmo tempo que era baixa, entre 2 e 3 pontos, era muito mais do que Olhos d'Água, justamente, né? Mas ambas as novelas tiveram o seu final precipitado, apressado, saíram do ar sem maiores explicações na época, né? E isso foi, até certo ponto, claro, né, um desrespeito, porque por baixa que fosse a audiência, havia os telespectadores que se interessaram pela novela. Eu não sei o que é pior, você abreviar o final para ela simplesmente acabar, deixar de exibir o final, ou além de deixar de exibir o final, trocar uma novela de 4 da tarde para 8 horas da manhã, né? É um dominó que você empurra a peça da frente assim e vai derrubando as outras, né? Espera-se que Ouro Verde não passe por uma situação semelhante, né? Que faça sucesso, claro, né? Assim nós podemos ter também uma teledramaturgia variada, de outras origens. Por quê? As novelas estrangeiras, não só essa portuguesa que está sendo dublada, como também as mexicanas, colombianas, enfim, novelas de várias origens que já tivemos aqui na televisão brasileira, não deixam de dar emprego aos profissionais brasileiros como muita gente pensa, né? Os atores que contracenam nessas novelas, a equipe que as produz, eles podem não ser todos brasileiros, né? Ela já vem pronta, por assim dizer. Mas os dubladores, muita gente não sabe, eles também são atores. E as novelas estrangeiras dão emprego a todo um elenco que atua por trás das câmeras, sem que nós muitas vezes nem saibamos quais são os seus rostos, né? E ela, se não dá emprego para os atores brasileiros mostrando o seu rosto, dá emprego sim para um vasto elenco que atua por trás das câmeras, dando voz a eles no nosso idioma, para que nós possamos compreender as tramas e nos emocionar com elas, né? Uma curiosidade em torno disso, envolvendo a mesma Band, esse nosso tema de novelas portuguesas já exibidas no Brasil, é que por muito pouco, a primeira novela de todas as produzidas em Portugal, chamada Vila Faia, que foi exibida em 1982 e é uma concepção do Nicolau Breiner com Francisco Nicholson, né? No princípio dos trabalhos também houve a escritora Odete de Saint-Maurice, né? Essa novela, que teve 100 capítulos em 1982, fez um grande sucesso, marcou realmente um ponto para as novelas de produção própria no país, que já estava habituado às produções nacionais aqui do Brasil, né? Já havia visto Gabriela, que foi um grande sucesso por lá, Dona Xepa, né? O Astro, entre outros títulos. Vila Faia, que inclusive teve um remake em 2008, né? Ela por pouco não foi exibida aqui no Brasil pela mesma Band, nos anos 80. A ideia era, numa parceria, que a Band cedesse aos portugueses a novela Os Imigrantes, que aqui fez bastante sucesso, né? Teve quase 500 capítulos, e, em troca, ganhasse o direito de exibir aqui Vila Faia. Mas acabou que a negociação não vingou como se imaginava, né? E a história dessa empresa de vinhos, cujo vinho principal ali é o Vila Faia, que dá nome à história, não é? Relacionada ali à família dos Marques Vila, liderada por Rui de Carvalho, no papel do Sr. Gonçalo, né? E em contraponto um motorista da empresa Vila Faia, o João Godunha, que era interpretado pelo próprio Nicolau Breiner, né? Os portugueses que eventualmente assistirem esse vídeo, que me desculpem por eventuais pronúncias erradas, porque às vezes, justamente por essas sutis diferenças no modo de pronunciar, os estrangeirismos pode haver um conflito, né? Mas enfim. E
os brasileiros acabaram só conhecendo Vila Faia 10 anos depois, mais de 10 anos depois, quando exibida por aqui num canal pago, a RTP Internacional. E Os Imigrantes também só foi ao ar em Portugal quase no final da década de 80, em outras condições. Bom, de minha parte, né, nós aqui do TBT da televisão, eu e o Observatório da Televisão desejamos sorte e sucesso a essa empreitada da Band com Ouro Verde. Né? Você que está um pouco chateado porque a sua novela turca, as suas novelas turcas vão sair de cena, não se preocupe, elas podem voltar, serão na Band em outras emissoras, não é? Até prestando atenção nesse apelo do público. Não deixe de ver Ouro Verde por mumunhas e picuinhas, né? Tente aproveitar, dê uma chance. É uma novela que, para você que gostou de Avenida Brasil, é muito comparada com Avenida Brasil, porque a trama central dela é uma trama de vingança, não de uma moça, mas de um rapaz, que é o Diogo Morgado, né? E desejamos todo sucesso, que as novelas estrangeiras tenham também o seu espaço na nossa televisão. Um abraço a todos, até o próximo TBT da televisão. Tchau!